E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react de um assunto que muito me interessa. Então, bora lá, bora lá. Existe uma coisa que tá em absolutamente todo jogo que a gente joga, ou praticamente todos eles, 90. É, todo jogo. Aí o jogo que mais precisa, aquelas merda de jogo Souls, não tem essas porcaria. Porque os caras não são inteligentes o suficiente para colocar. Na verdade, eles são, eles não querem. Ele quer que o jogador se foda. Que o jogador perca tempo. Vai. É fato que o minimapa é uma coisa muito comum pra gente. E eu posso dizer com certeza que ele é muito mais importante e complexo do que você imagina. Tanto Será? Eu considero ele muito importante, dependendo do jogo. Porque, como eu disse, ele economiza tempo. pro bem quanto pro mal. A função de um minimapa, eu imagino que você saiba, que é guiar o jogador e mostrar o que tem nas suas redondezas. Porém, existem jogos que fazem isso de uma forma muito criativa, existem jogos que optam não usar um minimapa, e existem O caso que ele mostrou ali, Dead Space, né? Ele não mostra o minimapa, mas ele faz pior. Porque você tem um botão lá para ele mostrar o caminho. E aquele botão faz você não ver mais nada, só o caminho. Você nem olha mais o cenário. Dead Space, Fable 3 também fazia isso. Fable 3 fazia com magia. Qual é o outro que faz isso? Harry Potter. Não, Harry Potter não. Como é o nome do jogo? Hogwarts Legacy. Acho que é esse. Que ele mostra o caminho via magia lá. Aí você nem olha mais o cenário. É o pior estilo. Era muito melhor ter só o minimapa. Pelo menos a pessoa ia olhando o cenário e descobria. Mas lá. É o pior que o Hogwarts Legacy tá bem na tela aí, cara. Puta que pariu, cara. Agora que eu notei, tá bem na tela aí. Esse jogo aí, Hogwarts, olha, Dead Space, Hogwarts Legacy, Fable 3, que mostra o caminho, viu uma linhazinha pra você seguir, esse aí é muito pior que o minimapa. Tem jogos que usam ele de forma extremamente preguiçosa e sim faz total diferença na sua experiência, provavelmente poderia ser muito melhor. O minimapa ele pode ser responsável por tirar sua imersão do jogo e existe até uma psicologia por trás disso, e isso faz com que eu pense, é muita falta do que se fazer, puta que pariu. Olá senhoras e senhores, eu sou o Okashi, sejam muito bem-vindos e bem-vindos a Reboot. Me segue nas minhas redes sociais, no Instagram e no Twitter, o arroba tá aparecendo na tela agora. E tá, pra gente entender toda essa história com o minimapa, a gente vai precisar voltar um pouquinho aonde essa bagunça toda começou. Os primeiros jogos a terem uma espécie de minimapa foram Battlezone de 1980 e o Defender de 1981, que é basicamente um radarzinho, servia só pra mostrar a posição dos inimigos no jogo, e como você pode ver, o jogo não era nem um pouco complexo, mas não deixa de ser um minimapa, uma espécie de guiar o jogador pra saber aonde que ele tem que atirar, basicamente. Era um conceito bem arcaico, eu diria que basicamente pré-histórico. Isso aqui é basicamente uma pintura rupestre dos jogos, mas não deixa de estar na imersão ali, afinal você meio que pilota um tanque e tem um radar de tanque, faz todo sentido. Pesquisando um pouquinho mais sobre esse jogo, eu também descobri que ele é considerado o primeiro grande FPS, de fato um título memorável, e com certeza ninguém pediu essa informação, então meio que foda. Um pouco depois, em 1992, a gente teve o Mario Kart, que teve basicamente a popularização do minimapa fixo na tela, que é um exagero a gente pensar que tinha uma tela só pra porra do minimapa. É mais minimapa do que jogo, tá, talvez. Puta que pariu, cara. Você vai me dizer que você não sabe que o minimapa tá ali porque o jogo é obrigatório ter duas telas. Porra, velho, o cara conhece os jogos de Super Nintendo, já deve ter visto o Top Gear. O primeiro Top Gear faz esse mesmo esquema, a tela de baixo é um NPC, porque simplesmente o jogo é obrigado a ter duas telas. Aí eles colocam o minimapa ali, porque é obrigado a ter duas telas. Aí você. Ah, não acredito. Eu tenho exagerado um pouco, mas basicamente servia pra mostrar a posição dos outros corredores. Eu ainda acho essa porra aqui extremamente exagerado, nada com nada. Não tinha nenhuma necessidade de você dividir a tela em dois pra fazer um Tinha necessidade. Limitações da época. Tinha necessidade. mapa deste tamanho, mas ainda assim esse jogo foi um sucesso enorme e deve ser por isso que a Nintendo é a Nintendo e eu sou só um fudido que tá falando um monte de merda pra você ouvir. Bom, aqui a gente tá falando de 1990, então a gente tá falando de jogos muito mais simples em seu escopo. Porém, no PlayStation 2, quando os jogos começaram a ganhar um escopo maior, os mundos ficaram maiores, as áreas exploráveis aumentaram, claro que a gente tinha que ter uma forma de se guiar. E foi aí que os minimapas se desenvolveram um pouco mais. Foi basicamente quando os jogos mundo aberto começaram a se popularizar cada vez mais que isso aconteceu. GTA San Andreas tem um minimapa que é bem icônico, na verdade. Ele mostra as ruas, um objetivo, locais que você pode visitar. É um mapa simples, mas é bem claro. Ele basicamente imita um GPS pra não tirar muito da imersão do jogo, pra não ser uma coisa meio jogada ali. Eu gosto do mapa de San Andreas. Eu gosto bastante. Porque aquele minimapa ali, ele é tipo desenhado. Ele não é realista. Então, ele também não é super mega preciso, mostrando onde tá cada coletável.
E você ainda precisa procurar. Mas é justamente isso dele não mostrar os coletáveis que faz eu não querer completar 100% de nenhum GTA. Porque o jogo vai lá e diz: ó, encontre 50 pichações. Pronto. Tem essa cidade enorme aqui, gigante. Eu não faço a menor ideia de onde estão as pichações. Nem sequer tem assim algo no jogo dizendo: a norte de não sei onde tá tal coisa. Nem isso. O jogo simplesmente diz: olha, tem 50 pichações na cidade, vá procurar. Aí foda-se. Não tem como. Aí eu desisto logo. E funciona muito bem com esse estilo de jogo. Final Fantasy XII tem um minimapa no canto da tela, que ele basicamente mostra pra você onde é que tem inimigos, mais ou menos ali a geografia do local. É um minimapa também muito simples, e por ser simples é bem funcional. Que também tá ali porque o escopo desse jogo ele é bem grande. Então sim, foi mais ou menos ali no PlayStation 2 que a gente teve a consolidação dos minimapas nos jogos. Mundos maiores, necessidades maiores, faz sentido. E depois de anos e anos que os minimapas se tornaram um padrão dessa forma que eu acabei de falar pra você, existiram jogos que repensaram esses minimapas de formas muito criativas. Far Cry 2, por exemplo, transformou o minimapa em algo físico. Em vez de ele ficar ali no canto da tela, como era padrão na época, você literalmente tirava o minimapa do bolso. Ele basicamente transformou uma interface em algo da gameplay. Isso Eu gosto disso aí. Eu gosto. Mas, infelizmente, isso daí se tornou uma coisa Souls. Porque os jogos Souls, ele tem aquele negócio de você não conseguir pausar o jogo. Aí agora, todo jogo que os caras querem fazer mais Souls e é obrigado a ter mapa, eles fazem de um jeito que o mapa seja assim, ó. Que você tem que tirar do bolso, que o jogo não para, e que se você estiver olhando pro mapa, vê o inimigo e faz você tomar no cu. É basicamente um elemento Souls agora. deixa o jogo muito mais imersivo. Em vez de você ficar olhando pro canto da tela enquanto você dirige, você podia simplesmente segurar o minimapa e dirigir, o que é perigoso, mas funciona. GTA 4, que transformou o mapa literalmente no GPS, que marca até a rota, só falta uma vozinha irritante na sua cabeça. Dirige direito, viado. Mas o Existem carros no GTA 4, esse mesmo que você mencionou, que tem esse GPS. Eu lembro. Os carros mais elegantes lá tem. problema é que nem todo jogo consegue fazer bom uso desse minimapa. Existem jogos que fazem isso de forma muito preguiçosa e você vai perder na imersão. Sim, minimapas costumam deixar os jogos muito mais fáceis e até direto ao ponto, mas é exatamente sobre isso que eu quero falar. E tudo isso faz com que você deixe de observar ao seu redor pra prestar atenção num ícone, neste gigantesco ponto de interrogação, que você não aguenta mais ver porque tem um monte. Você deixa de prestar atenção nesse cenário pra ver o que tem naquele castelo ao fundo, ou de explorar essa floresta de forma orgânica, porque tem ícones que te mostram exatamente pra onde você tem que ir. E isso faz com que você jogue extremamente no automático. Eu lembro que mais Eu vou discordar. Eu vou discordar. Eu só vou concordar com isso aí se o mapa mostrar coisas a qual você não tem direito de saber. Tipo, vamos pegar aqui. Acho que Cyberpunk. Cyberpunk tem um monte de missão lá que mostra no mapa, só que não era pro seu personagem saber. Por que o seu personagem sabe que tem duas gangues ali brigando se nenhuma informação sobre elas vazou? Não era pra saber. Era pra ser um negócio mais orgânico. Você pega o Witcher 3. O Witcher 3, no minimapinha, ele mostra onde estão as plantinhas. Mas você tem que estar perto. Ele não vai mostrar uma plantinha lá no cafundó do brejo. Não tem como você adivinhar que tem uma plantinha específica lá na puta que pariu. Isso é que é bom. Apesar de que tem um monte de interrogação lá, que também não era pra Geralt saber e aparece no mapa. Isso, pra mim, quebra a imersão. Devia ter uma maneira dessas coisas só aparecer no mapa se Geralt conseguisse a informação de alguma maneira. ou menos ali na época do Far Cry 5, a Ubisoft falou que o jogo não teria minimapa. Na verdade, ele teria meio que uma espécie de bússola só, que também na época não era nada inovador, muitos jogos já tinham isso, mas a desculpa que eles deram é que eles não queriam que o jogador olhasse só pro minimapa e sim pro mundo, que a bússola seria algo mais imersivo, e de fato é mesmo. O único problema é que o mundo aberto desse jogo não faz com que você queira explorar ele muito. Afinal, você ainda tem um mapa normal e não tem nada fora dos ícones, então acabou que não adiantou nada. É como eu disse, você literalmente dá prioridade ao estímulo do que no fato de viver o mundo à sua volta. Pega o mundo de The Witcher 3. É um mundo incrível, cheio de coisa pra fazer e coisas de qualidade. Isso não é surpresa pra ninguém, todo mundo sabe disso. Porém, a exploração desse jogo não é nem um pouco genuína. Afinal, você tem pontos de interrogação mostrando pra onde você tem que ir. Você não vai se enfiar numa floresta, por exemplo, e falar, poxa, o que caralhos pode ter aqui? Porque Não, eu discordo. Tem um monte de coisa escondida no Witcher 3. Principalmente as peças de armadura mais foda do jogo. Tem um monte de coisa escondida. Então eu discordo de você.
porque meio que você sabe que não tem nada. E se tiver, você também já sabe. Você não vai estar vivendo o mundo e só seguindo as instruções dele, do minimapa. Ele fala pra onde você tem que ir, ele fala o que você tem que fazer, você olha mais pra ele do que pra essa belezura de pôr do sol. Esse jogo é cheio de luz. Puta que pariu. Vai gostar de laranja assim na casa do caralho. Existem dois conceitos da psicologia que podem fazer a gente entender por que os minimapas são capazes até de tirar você um pouco da imersão. A gente pode ter uma atenção seletiva quando se trata de HUD de jogos. HUD, no caso, é tudo que aparece na tua tela. E HUD também é a sigla para Heads Up Display. HUD. Porque geralmente eles costumam ser muito chamativos. Quem nunca jogou aqueles jogos de corrida que tem uma seta gigantesca apontando pra onde você tem Tá vendo essa seta gigantesca apontando pra onde você tem que ir? Essa desgraça aí, é ela que tira a imersão. E pra fazer o negócio ficar pior, a SEGA pegou e patenteou essa merda. Aí o que acontece? Os caras tiveram que encontrar outra maneira. A maneira que eles encontraram foi aquelas marquinhas no chão. Aquela porra daquelas marquinhas no chão, ou então aquelas listrazinhas mágicas lá de Harry Potter, aquilo ali tira a imersão muito pior do que essa seta. E é culpa desse negócio de patente. Eu odeio patente. Esse negócio de patente de jogo era pra ser proibido. aqui. E aquilo rouba muito da sua atenção. Isso é meio que a atenção seletiva. É nosso cérebro focando no que é amarelo e brilhoso. E o conceito de Vision Time, ele que é basicamente a consequência da atenção seletiva. É basicamente o que você vai sentir por causa desses estímulos, que seria, de novo, uma seta amarela gigantesca, ou um minimapa, pontos de interrogação. Ele evita com que você se perca e que você tenha uma recompensa muito mais imediata do que você teria se você não tivesse um guia. Eu falei que tinha alguns conceitos filosóficos e psicológicos pra isso. Cara, a gente tá falando de minimapa, meu Deus. Uma analogia boa pra esse tipo de coisa que eu tô querendo falar é o GPS. Você vai chegar ao seu destino, mas não vai lembrar o caminho. Claro que se a gente estiver falando de um mundo aberto mal feito, vazio, podre, você não quer explorar isso aqui. Mas aqui está falando de jogo bom, e jogo bom costuma ter mundo aberto bem feito. Então existe uma arte em explorar cada canto de um jogo que tem um mundo aberto, que é pensado pra isso. E aqui a gente pode até falar de viagem rápida, porque parece que tem jogos que são crime você usar isso. Usar viagem rápida em Skyrim. Não faça isso. O caminho vai te dar tanta coisa legal pra você fazer, que se você só usar viagem rápida de um ponto pro outro, você não vai explorar nem 30% da grandiosidade que esse Eu já falei isso em outro vídeo, eu acho, mas eu discordo dele. Discordo plenamente. Principalmente em Skyrim. Ó, depois que você fez o caminho todinho, pra você voltar, você não vai encontrar nada no caminho de volta se você fizer exatamente o mesmo caminho. Então é muito melhor você usar Fast Travel. Sem falar que é um jogo longo pra caralho. mundo é. Tem muitos jogos que tem esse disfarce, sabe? Que a graça é o caminho. E de novo, falando de The Witcher 3, é a mesma coisa. Às vezes você encontra uma quest ou outra na beira de estrada que você não acharia se você ficar só viajando rapidamente por aí. Você vai basicamente trocar tudo isso por uma tela de loading. Se você tá jogando um RPG de mais de 80 horas, que tem mais cutscene e diálogo do que gameplay, basicamente, tu pode ter um pouquinho de paciência, vai. Tanto com a viagem rápida, quanto com o que eu tava falando do minimapa, que inclusive é o tema do vídeo, se você ainda lembra. Existem jogos que solucionaram muito bem essa questão do minimapa, finalmente voltando pro tema do vídeo. Jogos que conseguiram te guiar e fazer uma exploração literalmente sem ícone nenhum, ou com muito poucos. Como eu tava falando pra você, o minimapa ele mata a sensação de descoberta. E isso fica escancarado em Zelda Breath of the Wild. Esse provavelmente é o único jogo da história, ou um dos únicos jogos da história, que ele não é feito pra você fazer tudo. Você já parou pra pensar nisso? Esse jogo ele não espera ser completado 100% por ninguém, justamente pelo fato dele não ter um minimapa e ele não vai te guiar em nenhum momento. Então ele só sabe que você não vai descobrir tudo desse mundo, ou pelo menos não vai sozinho. A premissa Ah, mas tem vários jogos assim. Você pega o Skyrim, por exemplo. Ele não foi feito pra você descobrir o mapa todo. desse jogo é que você tenha a sua experiência explorando ele da sua forma e faça as suas próprias descobertas, fazendo aquela sensação de exploração ficar muito melhor aqui. Porque por mais simples seja a coisa que você encontrar, às vezes você acha uma semente só pra aumentar seu inventário, mas como aquilo não estava no minimapa, ou não estava marcado em algum lugar, você só observou e pelo seu próprio instinto achou que ali teria alguma coisa, a sensação, a recompensa que seu cérebro te dá é muito maior. Foi você que descobriu aquilo, não foi um minimapa que falou pra você que tava ali. Então basicamente uma semente pode te fazer mais feliz do que uma side quest de horas e horas. Tudo isso Com isso eu vou concordar. Com isso eu vou concordar. Mas é só porque os caras estão exagerando nos minimapas, né? Estão colocando tudo. A Bethesda mesmo... Aliás, a Bethesda não. A Ubisoft, ela faz os mapas de um jeito que você tenha que pegar todos os coletáveis e não sei o quê, não sei o quê. Cara, fica chato pra caralho. Principalmente quando a pessoa nota que não é preciso muito esforço pra revelar o mapa, sabe? Você pega aí Assassin's Creed... Vamos pegar os mais antigos mesmo. Vamos pegar... Eu acho que seria Assassin's Creed Brotherhood? Não, pior que Brotherhood, eu acho que já mostrava era tudo, né? Pô, ela mostrava tudo. Aí percebeu
que mostrando tudo de uma vez, o pessoal não quer explorar. Aí ela, vamos mostrar aos poucos, vamos fazer o pessoal usar aquelas torres ali para revelar aquela região do mapa. Mas aí o que aconteceu? Nesses jogos que tinha aqui nas torres revelar a região do mapa, o pessoal simplesmente ignorava o jogo todinho, ia nas torres primeiro, todas elas, e pronto, revelava o mapa inteiro. É muito tosco isso, cara. É muito tosco. Eu acho que ela ajeitou isso no Far Cry 5, se não me engano. O Far Cry 5 parece que ele era mais orgânico pra revelar o mapa. Eu lembro de ter visto isso e gostado. Mas já faz tanto tempo também que eu joguei, então não posso ter certeza. Seja como for, o que eu queria é que tivesse uma maneira orgânica de descobrindo as coisas e colocando no mapa. Porque se for pra ser igual o GTA V, aliás, os GTA tudinho, GTA San Andreas, GTA V, GTA 4, que eles colocam 50 coletáveis, 100 coletáveis pra você pegar, mas não te dá a mínima ideia de onde eles estão, aí pra mim, isso aí não interessa não. Isso daí, pra mim, não tem graça nenhuma. Isso porque foi você que achou. E com certeza essa sua jornada vai se tornar muito mais memorável, porque quando um jogo respeita a sua curiosidade, é o que acontece. Jogar esse jogo é tão gostosinho que quando você vê uma coisa meio destoante do cenário lá no fundo, você tem a curiosidade de querer andar tudo e chegar lá, mesmo sem ter a certeza que realmente vai ter alguma coisa ali. E é uma pena porque quando o jogo tem um minimapa disfuncional que não seja tão bem feito, em vez de você se perguntar o que tem ali, você só se pergunta como chegar. E não é só Breath of the Wild que faz isso muito bem, de tirar o minimapa e fazer você ter uma exploração muito mais genuína. Existem outros jogos que têm uma exploração muito parecida com esse Zelda, tipo Sable e o Elden Ring. Inclusive, eles têm um sistema muito interessante que você mesmo marca o seu próprio mapa. Você coloca selos com o que você acha que vai ter ali, marca os lugares que você já explorou. Tem gente que não gosta tanto disso, mas também não deixa de ser uma forma mais orgânica de fazer com que você seja responsável pela sua própria exploração. Só fica muito fácil de se perder porque às vezes a gente esquece de marcar algum lugar que a gente já foi ou usa o selo errado sem querer. Outer Wilds também é um jogo que faz a exploração ser bem diferente. Você basicamente explora o mundo lendo, observando e conectando pistas por você mesmo. A exploração depende só de você e da sua curiosidade. Acaba sendo uma interpretação bem pessoal, na verdade, mas dá aquela sensação de descoberta bem autêntica. E No Man's Sky, que é um jogo procedural, então meio que seria impossível fazer um mapa disso tudo aqui. O mais perto que a gente tem é um mapa de galáxias, que é basicamente um monte de bolinha, que são basicamente... Eu tenho vontade de jogar esse No Man's Sky. E o pior é que agora eu tenho ele no Family Share. Eu vou acabar tentando jogar ele depois. O negócio é que ele parece ser gigante, né? Vamos ver se ele é interessante depois. Os sistemas solares que você pode ir, mas tá longe de ser uma espécie de minimapa pra te guiar. E no Man's Sky a gente tem várias estruturas que a gente pode encontrar pelos planetas. A gente no máximo pode escanear o que tem por perto, que aí sim ele vai marcar pra gente. Afinal, olha o tamanho de um mundo de No Man's Sky. Você literalmente pode passar horas e horas andando num planeta só. Então quando você encontra uma estação abandonada, uma estrutura antiga de uma civilização perdida, é uma descoberta sua, literalmente sua, porque você pode até nomear o planeta. É um jogo que se encaixa muito bem com esse estilo de exploração, sem uma mão pra te dizer o que você tem que fazer. Existe mais um problema com os minimapas que eu ainda não falei. Eles afetam até mesmo o desenvolvimento do jogo, principalmente a parte ali da ambientação. Porque se existe um minimapa, por que você vai querer fazer com que o jogador se guie organicamente? Por que você vai querer colocar placas que fazem sentido numa cidade? Ou por que você vai fazer um NPC simplesmente falar aonde você tem que ir num... Cara, porque tem que fazer. Ora, mas não colocar a placa na cidade. Aí pra cidade ficar menos realista e todo mundo falar? É isso que você quer? diálogo. Não tem porquê você vai ter uma seta apontando pra onde você tem que ir. Imagina se Dead Space tivesse um minimapa. Uma das formas de se guiar em Dead Space é literalmente com placas. Placas que estão na... Você tá de zoeira, né? Dead Space tem um dos piores modos de guiar, cara. Dead Space, ele marca pelo chão o caminho exato que você tem que seguir. Você não olha nem pros lados. Você só olha pro chão. Tá que pariu, viu, bicho? É sério que você vai dizer que Dead Space tem uma boa... nave do jogo. Se o jogo aponta pra você ir na ala médica, você pode simplesmente olhar as placas da nave que vão te guiar até a ala médica, provavelmente como seria numa nave da vida real. E aí você ganha em tudo, em ambientação e em imersão. Mirror's Edge também é um ótimo exemplo disso. O jogo te guia por cor. Basicamente você tem que seguir tudo que é vermelho nesse jogo. Você não precisa tirar os olhos do parkour. É uma forma muito genial de fazer você se imergir ali, em vez de ficar olhando pro canto da tela. Você vai se concentrar no que realmente importa, que é sair rolando por aí. É uma forma muito mais criativa de te guiar e muito menos defasada. Torna o jogo 100% melhor, não fica com aquele tom de genérico ou qualquer coisa. Metro Exodus tem um minimapa que é um caderno, basicamente. Sea of Thieves tem literalmente uma mesa que é um mapa, onde você provavelmente vai ter que confiar nos seus amigos pra te dizer pra onde tem que ir enquanto você pilota o navio. E como eles são ótimos, você vai enfiar esta porra numa pedra. Tem um joguinho de plataforma muito pouco conhecido chamado Robbie, que ele te guia pela transformação de cenário. Shadow of the Colossus te guia por uma espada no sol. Alien Isolation, ele meio que te guia por um mapa completamente ambientado com o estilo do jogo, meio retrô. E o Firewatch, você anda com uma bússola e um mapa na mão, porque é um walking simulator, faz todo sentido pra mim. Falado tudo isso, mas e se eu me perder? Não tenho mais minimapa, não tenho
tenho mais uma forma de me guiar. O que vai acontecer? Eu vou ficar perdido no jogo, andando pra lá e pra cá sem saber o que fazer? Sim. Por que você tem tanto medo de se perder num videogame? Claro que você não quer se perder num jogo que é mais linear ou que tem um mundo aberto fraco. Sim, eu entendo isso. Mas se o jogo tem um mundo aberto com coisas legais pra se fazer e você já sabe disso, por que você tem tanto medo de se perder? Não seria... Eu não tenho medo. Eu tenho tédio. Eu tenho tédio. Você pega, por exemplo, os jogos Souls-like. Aquelas merda lá. Você se perde naquele negócio ali e você tem que rodar horas pra se encontrar. Você se sentiu mais desafiado? Não, você se sentiu entediado. Eu não quero ficar entediado. Eu tô jogando pra me divertir. É essa a graça da coisa? Por que você teria medo de se perder em Skyrim, por exemplo? Que é um mundo rico de coisa pra se explorar e Você não tem como se perder em Skyrim. E mesmo que tivesse, lá tem muita coisa para você explorar. Você tá sempre achando um item, tá sempre achando uma caverna, tá sempre achando uma vila, tá sempre achando um quest perdido. Mesmo que você se perdesse lá, você ia só lucrar. O que não acontece em jogos Souls, aquelas merda. coisas de qualidade, é um mundo feito com carinho, você com certeza se perdendo descobriria coisas que você não descobriria se você fosse muito direto ao ponto. Por que você não gostaria de se perder num Zelda, como eu falei, com todas as qualidades que eu disse pra você? Eu sei, a gente hoje em dia tem muito medo de perder tempo, mas vai por mim. Às vezes você se perder num jogo vai fazer a sua experiência ficar muito melhor e você consegue jogar ele com mais paciência, com mais calma. Você vai conseguir consumir todo aquele universo construído, provavelmente com muito carinho, se a gente vai falando de um jogo bom, melhor. O problema não são os minimapas, nem de longe. O problema são a forma que eles podem ser usados. Se eles forem feitos de forma preguiçosa, talvez isso sim vá roubar um pouco da sua imersão, e isso se estende pra viagens rápidas, até pra um HUD mal feito e poluído. Aquele meme do se Elden Ring fosse feito pela Ubisoft. Qualquer coisa que gere muito estímulos que não seja o próprio jogo em si, já pode penalizar um pouquinho a sua experiência. Muitas vezes os jogos são longos e eles demoram pra dar uma recompensa pra gente. Seja literalmente uma recompensa, um tesouro, ou uma recompensa de roteiro, aquela história se desenvolver melhor. Enfim, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por me ouvir, alguns minutos falando sobre minimapa. Tá passando na tela agora os membros do Reboot, muito obrigado a cada um de vocês. É isso, um beijo e até a próxima. Ele falou sobre Elden Ring sendo feito pela Ubisoft. Cara, eu não gosto de jogos Souls, então tenho quase certeza que se Elden Ring fosse feito pela Ubisoft, eu me divertiria nele muito mais. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!